Pronto. Estou gravando aqui a segunda parte, tá? Vou passar. Então, agora a gente já vai começar a falar um pouquinho mais, né, profundamente dos conceitos, né? O que é a farmacologia? A gente já entendeu de uma maneira mais, né, grosseira que a farmacologia estuda os fármacos, né? Mas de uma maneira técnica ou de uma maneira chique, a farmacologia é a ciência que estuda as ações que geram efeitos de substâncias químicas. Mas não são todas as substâncias químicas. Vocês acham que, por exemplo, a farmacologia estuda as ações do crack? O crack é uma Acho que substância. sim. Sim, professor, com certeza. O crack é utilizado para tratar alguma coisa? Não, Não. precisa O, descobrir. ca... o crack é uma substância tóxica. Tóxico, quem estuda substância tóxica é a toxicologia, Não, tá? professor, eu pensei que Hum. estudasse, então. Oi? Eu pensei que estudasse por conta de. Tem os tratamentos para a pessoa não ser mais um viciado, né? Aí eu pensei que a Na farmácia. verdade, a farmacologia estuda os medicamentos que tratam o paciente dependente do crack. Mas a farmacologia não estuda o que o crack faz, não estuda, não estuda o crack porque o crack não é utilizado para tratar nada. O crack não é um medicamento, não é um fármaco, por exemplo, é uma substância química. Na verdade, é uma mistura de várias substâncias químicas, né? De alucinógenos, né? Impurezas, inclusive. Tem várias substâncias químicas naquela mistura lá, enfim. Que a farmacologia não estuda, porque aquilo ali é utilizado de maneira abusiva e o paciente não, o adicto, né, que a gente conhece como vulgarmente o viciado em crack, que é dependente químico do crack, ele faz utilização do crack, como é que se diz, não com o objetivo de tratar alguma coisa, e sim porque ou porque ele é dependente, ou porque ele quer sentir aquela onda de prazer que o crack ele desencadeia, ou seja, a gente chama, né, para fins recreativos. A mesma coisa falamos assim também da cocaína e aí todos esses alucinógenos. Então, a farmacologia, ela não estuda esse tipo de substância, porque essas substâncias, elas não são substâncias que tratam doenças. Mas a partir do momento em que o paciente se torna um dependente dessas substâncias, quando você trata o dependente químico, a dependência química e psicológica é uma doença. E se você tem medicamentos que tratam a dependência química e psicológica, e existem medicamentos, esses medicamentos que tratam a dependência química e psicológica são estudados pela farmacologia. Então, a farmacologia, ela estuda substâncias que têm uma estrutura química definida, ou seja, conhecida, promovem ações que geram efeitos no organismo humano, na maioria das vezes, mas também, por exemplo, a medicina veterinária. Existe também farmacologia veterinária, que é, inclusive, muito complexa. Para vocês terem ideia, se você... Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no Rivotril, né?
Rivotril acalma, pelo menos, grande maioria das pessoas, dos seres humanos. Pegue um comprimido de Rivotril e dê para o seu cachorro e veja como é que ele vai se comportar. Ele vai ficar totalmente alucinado, vai ficar doidão. Tipo, o Rivotril faz o contrário do que faz no ser humano. Ele estimula o sistema nervoso central do cachorro, para você ver. Então, a farmacologia veterinária é muito mais complexa e ela estuda também os medicamentos para uso veterinário, mas lógico que, como é que se diz, a ação desses medicamentos que geram efeitos, né, veterinários, essas ações elas são peculiares à medicina veterinária. Nós vamos estudar a farmacologia humana, lógico. A gente está falando de tratar, prevenir, como é que se diz, doenças em humanos. Ou, como é que se diz, ao exemplo de anestésicos locais, prevenir, né, como é que se diz, situações desagradáveis durante uma prática clínica, que é a prática de algum procedimento odontológico invasivo, né? E aí ela também, por exemplo, estuda, ao estudar, no caso, as ações que geram os efeitos de substâncias químicas, e aí você tem que saber a estrutura química dessa substância. Então, por exemplo, a farmacologia, se você pegar, muita gente toma chá de camomila para dormir, ou perdão, para se acalmar, como um calmante, como um ansiolítico. Mas as estruturas químicas que tem ali são tantas, existem tantos compostos químicos ali sem estrutura química conhecida, que, na verdade, aqueles componentes que são, né, constituintes, né, os constituintes da camomila não são, no geral, alvos de estudo da farmacologia, porque, para ser estudo da farmacologia, eles têm que ser extraídos, isolados, a estrutura química tem que ser definida, e aí eles são denominados, né, como fármacos, e esses fármacos geram ações e efeitos em organismos humanos, a gente está estudando farmacologia humana, vivos. A farmacologia também estuda o quê? Produtos biológicos, como muito bam, atualmente, né? Quem não queria ser... Alguém aqui já foi vacinado? Alguém aqui tomou vacina Eu já, já? professor. Eu já. Você trabalha com linha de frente, alguma coisa? Sim, Ah, que sim, eu sou maravilha. técnica de enfermagem. Ah, fico feliz por você. Parabéns. Já tomou a segunda dose? Tomei. Hã? Não, a minha, eu tomei a de Oxford, então é só depois de Ah, 3 são 3 meses. meses. Perfeito. Isso, Uhum. isso. Perfeito. Então, as vacinas são produtos biológicos na maioria das vezes. E essas vacinas, elas são produtos biológicos porque, geralmente, os fármacos ou as substâncias que constituem, como é que se diz, essas vacinas, e que são os fármacos dessas vacinas, são substâncias que estimulam o nosso sistema imunológico e elas têm uma origem biológica, ou seja, geralmente as vacinas, você tem aqui um vírus, né? Vamos supor que você tem um coronavírus. Aí você pega só um pedacinho dele aqui
E aí você pega esse pedacinho aqui e coloca, desenvolve uma vacina com esse pedacinho desse vírus. E quando você introduz essa partezinha desse vírus no organismo de determinada pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa vai reconhecer esse vírus como antígeno. Vocês devem estar começando agora na imunologia a estudar isso, e começam a desenvolver anticorpos contra esse antígeno. Então, as vacinas fazem isso. E por que as vacinas são produtos biológicos? Porque isso daqui, gente, é, por exemplo, uma partícula que veio, né, tem uma origem de, por exemplo, um pedaço de uma parte de uma membrana de um vírus, ou o RNA viral, por exemplo, a vacina da Pfizer é uma vacina de RNA, né? Existem também vacinas que você pega o vírus inteiro, morto ou atenuado, e injeta no organismo do paciente para estimular o sistema imunológico, para produzir anticorpos. Então, as vacinas, elas contêm produtos biológicos, né, que são alvos da farmacologia também. A farmacologia também estuda as vacinas. Mas, diferentemente dos fármacos, os produtos biológicos que são, como é que se diz, constituintes da vacina ou das vacinas, e que induzem o nosso organismo a produzir anticorpos e imunidade contra aquele vírus ou aquela bactéria, esses produtos biológicos geralmente são chamados de imunobiológicos. Então, enquanto no medicamento o princípio ativo é o fármaco, que a gente já sabe o que é, mais ou menos, nas vacinas, os princípios ativos, eu não diria os princípios ativos, o produto biológico que vai gerar uma ação, que ação é essa? Esse vírus morto, esse RNA, ou essa parte desse vírus, vai lá no sistema imunológico do paciente ou da pessoa que recebeu a vacina e vai induzir o sistema imunológico a produzir anticorpos. E a produção desses anticorpos deixa ou confere ou faz com que a pessoa desenvolva imunidade contra esse vírus. Esse é o efeito. Então, diferença. O princípio ativo, eu não diria o princípio ativo. O principal constituinte das vacinas são os imunobiológicos e o principal constituinte dos medicamentos são os fármacos. Tá? Eu não posso dizer, na verdade, que um imunobiológico ou que um vírus morto é um fármaco, porque para ser fármaco, a gente tem que dizer o quê? Ele tem que ser uma substância química. E um vírus não é uma substância química. O vírus é eu não diria que é um ser vivo, mas é um parasita intracelular obrigatório, né? Ele consegue, como é que se diz, através da utilização do nosso metabolismo, utilizando o metabolismo das nossas células, ele consegue se proliferar, né? Então, ele tem capacidade metabólica.
entre aspas, ele tem capacidade de se proliferar, vida, entre aspas, né, em determinadas situações. Então, por isso que a substância, o principal componente das vacinas, não pode ser considerada como fármaco. Para ser fármaco, a substância tem que ter uma estrutura química definida, tá? E, como é que se diz? A vacina, geralmente, ela é constituída por partes, né, de micro-organismos ou pelo material genético do micro-organismo, como a vacina da Pfizer, que é constituída de RNA. Então, imunobiológico para vacina e fármaco para medicamento. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Ok. Gente, então eu queria saber de vocês qual é a diferença entre ação e efeito. Quem agora poderia me dizer, mais ou menos, o que a gente falou? Quem poderia agora me definir de uma maneira mais concisa o que a gente falou? Ação e efeito são a mesma coisa? A ação de um fármaco é a mesma coisa de um efeito do efeito de um fármaco? Hein, gente? Não. O que seria a ação de um fármaco? Lembrando daquela primeira figura que a gente viu no primeiro slide. A ação seria o mecanismo que ele vai desencadear? Exatamente, que ele vai desencadear o quê? O mecanismo, né, que o fármaco vai desencadear, né, vai ser a ação e o efeito vai ser esse desencadeamento, né, junto com outros efeitos do organismo, eu acho. Você falou que a ação é o mecanismo pelo qual o fármaco vai desencadear. Exatamente isso. É o mecanismo pelo qual o fármaco vai desencadear o efeito. A ação de um fármaco é a forma pela qual ele age para desencadear um efeito. Entendeu? Então, quando a gente falar de ação de um fármaco, a gente está falando do mecanismo pelo qual ele vai agir para poder gerar um efeito, que a gente, na farmacologia, chama de efeito farmacológico. Tá? O que é um fármaco? Agora vocês poderiam me dizer de maneira mais... A gente está vendo, inclusive, aí em cima, né? Fármaco seria, de uma maneira geral, a principal substância que constitui um medicamento. Ou seja, é o princípio ativo que constitui um medicamento. Tem que ter uma estrutura química definida, né? É introduzida no nosso organismo com um objetivo. Você voltar a estudar. Oi? Desculpa. Nada. Com o objetivo de tratar alguma doença, de aliviar algum mal-estar, de prevenir alguma coisa, ou alguma doença, perdão, né? Por exemplo, os imunobiológicos, que são, entre aspas, os fármacos das vacinas, né? Mas existe fármaco que previne alguma coisa? Também existe. Os anestésicos locais previnem o paciente de sentir o quê? Quando você administra um anestésico local, o paciente deixa de sentir o quê, gente? A dor. Exatamente. Tá vendo? Então, o fármaco também existem fármacos que previnem alguma coisa, que previnem substâncias. Produtos biológicos a gente viu, né, que são geralmente
vacinas, e essas vacinas são compostas por imunobiológicos, e esses imunobiológicos são as substâncias que são utilizadas para estimular o sistema imunológico para gerar uma resposta e anticorpos contra vírus e bactérias, né? Ou seja, para deixar ou para imunizar uma determinada substância. Acredite que foi a Bianca, né, Bianca? Foi a Bianca que tomou a vacina? Não, foi a Larissa. Foi a Larissa. Foi a Larissa. A Larissa, por exemplo, a Larissa, ela está parcialmente imunizada, né? Porque ela tomou a primeira dose da AstraZeneca, da Oxford, né? Da vacina da Oxford, da AstraZeneca. Gente, e o que é uma droga? Se o fármaco é uma substância química que gera um efeito biológico ou farmacológico através de uma ação para tratar ou prevenir uma doença, você acha que fármaco e drogas, vocês acham que fármaco e drogas são a mesma coisa? Eu acho que sim, porque a farmácia chama drogaria. Tô Sim. chutando. Não, você tá certa. Você tá certa. A farmácia se chama drogaria. Gabi, foi Gabi que. Foi. Tá certa, Gabi. Exatamente. Mas depois, quem tiver curiosidade, eu posso falar no final por que a farmácia se chama drogaria, depois que a aula acabar. Mas, gente, a Larissa, a Gabi, perdão, ela falou que acha que o fármaco e droga são a mesma coisa, porque droga, a farmácia se chama drogaria. Alguém mais concorda com a Gabi? Acha que é esse o porquê? Ou acha que fármaco e droga não são a mesma coisa? Quem acha que fármaco e droga são a mesma coisa, levanta a mão. Eu acho. Ah, por quê? Professor, eu acho Oi. porque talvez não, né? Porque a gente tem algumas medicações que viciam, né? Então faz talvez o mesmo efeito de algumas substâncias no organismo, eu não sei. Exatamente. Você acha que todas as drogas são fármacos? Não. Não. Não, também não. Por quê? Um exemplo de uma droga que não é um fármaco. O crack. Tá vendo? Olha aí! Como é bom desafiar vocês. Tá vendo? Como é bom não dar slide antes da aula. É assim que vocês aprendem. Se eu tivesse dado slide antes da aula, você já estava com a resposta na mão. Agora eu coloquei você para pensar. E não vou dar hoje não, viu? Podem ir aquietando o facho. Vai ser só semana que vem, que eu sei que eu não vou terminar essa aula hoje. Semana que vem, depois que eu acabar, é que eu vou dar o slide dessa aula. Viu? Então, vocês já estão vendo que droga e fármaco são, sim, a mesma coisa. Ou seja, todo fármaco é uma droga. Todo fármaco é uma droga. Mas nem toda droga é um fármaco. Por quê? Aí a gente vai entender daqui a pouco. E agora? O que é um medicamento, gente? Meu Deus, a gente falou tanta coisa. Fármaco, medicamento. Qual a diferença entre fármaco e medicamento? O que é um medicamento? Fármaco e medicamento é a mesma coisa?
Quem se arrisca? Não, quem se arrisca não. Pode falar aí, pode. Ó, não tenha vergonha de falar errado, não. Se sinta orgulhoso ou orgulhosa de falar errado, que é errando que se aprende. Vai ser no erro que eu vou corrigir vocês, para vocês aprenderem. O que vocês acham que a palavra medicamento define? Vocês acham que medicamento e fármaco são a mesma coisa? Quem acha que medicamento e fármaco é a mesma coisa, levanta a mão. Quem acha que não são a Acho que mesma não. coisa? Não. Por quê, Gabi? Eu acho que eu não sei, eu tenho a impressão de que quando fala medicamento pode ser. Eu não sei dizer, eu não sei dizer. O medicamento Larissa, seria não. preparação. O medicamento seria Preparação. preparação do comprimido, né? E o fármaco seria o princípio ativo dentro do comprimido. Exatamente. Certo, né? Quando tu come um bolo de chocolate, o bolo de chocolate tem só chocolate? Não. Tem o que tanto no bolo de chocolate? Trigo, fermento. Mas qual é o principal constituinte que dá sabor e nome, inclusive, ao bolo? O chocolate. O chocolate. Então, se a gente fizer uma analogia, o bolo é o fármaco ou o medicamento? O medicamento. Medicamento. E o chocolate é o fármaco ou o medicamento? Fármaco. É isso. O medicamento é simplesmente a preparação que armazena o princípio ativo. Porque simplesmente, se você pegar o fármaco e jogar ele dentro de um pote ou de um vidro, aquela estrutura química pode perder a estabilidade, a validade. O sabor dela pode ser horrível ao ponto de você não conseguir tomar. Então, os medicamentos, eles servem para isso. Para quê? Se você pegar a embalagem de um medicamento, você vai ver que ela tem validade. Então, todo medicamento tem que ter o quê? Conservante. Conservante não é fármaco, porque o conservante não vai tratar nada, ele vai estar ali naquela preparação, um medicamento, somente para dar um prazo de validade ao medicamento que contém o fármaco. Ele vai conservar durante, vamos supor, 2, 3 anos, aquele comprimido que você comprou. Não é? Se você tem um xarope que você vai dar a uma criança, pega um xarope, vamos supor, de pirona gota, e você tem cataflã gota. Cataflã, que é diclofenaco gota, que é um anti-inflamatório, para você dar as gotinhas para uma criança. O diclofenaco, que é o cataflã gota, o cataflã infantil, ele tem um saborzinho acho que é de morango, alguma coisa assim, que a criança toma com gosto, com vontade, muitas vezes, sem fazer cara feia. Mas se você pegar dipirona gota e der para a criança tomar, ela não vai tomar. Ela vai dar muito trabalho para tomar, porque o gosto é horrível. Geralmente, medicamentos infantis, eles têm um sabor adocicado, um sabor de fruta, por exemplo, o AS infantil. Eu morria, me intoxicava com a AS infantil quando era pequeno. Eu adorava comer. Se eu pudesse, eu vivia comendo. Minha mãe escondia a AS infantil. Porque se eu achasse, eu comia tudo. Eu não entendia. Eu acho que foi desde esse tempo que eu me apaixonei por medicamento.
Então, o que é que os medicamentos também precisam ter em algumas situações? Corantes, flavorizantes. O que é um flavorizante? Que dá sabor ao medicamento. Então, é a mesma coisa que a gente fala em relação à questão do bolo. O bolo de chocolate tem que ter o quê? Margarina, ovo, farinha e o princípio ativo, o principal ingrediente, que é o chocolate, porque senão ele não é o bolo de chocolate. A mesma coisa é o medicamento. Tá? E, para a gente finalizar, olha como tem coisa aí. De tudo isso aqui, o que seria um remédio? Qual é a diferença entre medicamento e remédio? São a mesma coisa? Quem acha que medicamento e remédio é a mesma coisa? Levanta a mão. Gabi. Quem mais? Quem acha que são diferentes? Bianca. Bianca. Lívia. Por que vocês acham que é diferente? Porque remédio é tudo aquilo que é usado para aliviar, né? Não precisa ser regulamentado igual remédio, igual o medicamento, né? Me dá um exemplo de remédio que não é medicamento. Chazinho. Tu já pegou slide antes, né? Não, eu já fiz Ela a já matéria. Ah, tá. Ah, exatamente, Lívia. Parabéns. Muito bem. O remédio, gente, se eu estou apaixonado por uma pessoa e simplesmente essa pessoa, eu vou para uma festa, vamos supor, um show, como é que se diz, um show de sertanejo aí, né? Que está na moda agora, né? Eu não gosto muito de música sertaneja, não, mas vamos supor que eu vou para um show de sertanejo, aí encontro a pessoa que eu gosto lá, se beijando com outra pessoa. E eu sou muito, muito, muito apaixonado por essa pessoa. Meu Deus, quando eu vejo aquela cena, eu morro por dentro, eu me acabo, eu me destroço, eu tomo uma cachaça, eu fico, meu Deus, eu me destruo, fico destruído por dentro e por fora. Meus amigos, minhas amigas, sem saberem o que fazer comigo, me levam para casa depois que o SAMU me leva para o hospital, porque primeiro o SAMU me leva para o hospital de ambulância, eu vou na ambulância do SAMU em coma alcoólico para depois eu ir para casa, né? Aí eu estou numa situação deplorável, mas depois de 3, 4 dias eu recebo uma ligação daquela pessoa querendo encontrar comigo. E é claro que eu, burro, besta, apaixonado, vou, né? Na maioria das vezes, a pessoa que está apaixonada faz muita besteira, muita burrada, né? E não venha dizer não que não faz, não, porque faz. Faz e faz. Diz às vezes que não vai fazer, mas faz. Eu morro de dar na cara das minhas amigas, às vezes, que elas dizem que se ele me chamar, eu não vou, eu digo, vai. Vai, se chame, vai e vai. E olha que vai mesmo, e eu digo que já aconteceu comigo, que eu também já fui safado, porque quando acontece comigo eu também vou, aí eu vou. Mas aí eu vou, depois de eu ter visto essa cena, né? E quando eu vou, a pessoa vai e simplesmente se declara para mim. Diz que me ama
e que tudo aquilo que aconteceu na festa foi um mal-entendido. E me pede em casamento, inclusive está com um par de alianças. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo e toda aquela dor que estava me corroendo por dentro, porque, olha, existe, eu acho que a pior dor que existe, depois da dor de ser traído ou a dor de, como é que a gente chama? Meu Deus, lá, aqui na minha terra, quando a gente gosta de uma pessoa e essa pessoa não gosta da gente e você continua gostando dela, a gente diz que você está roendo por essa pessoa. Quando você rói por alguém que não gosta de você, ou seja, você está na sofrência, né? E essa pessoa lhe dá esperança ou alimenta sua esperança, esse comportamento dessa pessoa para com você alivia aquele mal-estar, né? Que é uma dor que corrói você por dentro, como, por exemplo, a dor da perda de alguém. Acho que a dor maior que existe do que essa de gostar de alguém que não gosta de você, um amor não correspondido, acho que maior dor do que essa é a dor de perder alguém, né, que você ama para sempre, perder através de uma viagem, né, uma viagem eterna, né? Isso é um remédio. É você estar passando por uma situação ruim e essa situação ser simplesmente revertida e aquela sensação de desprazer, de desgosto que você estava passando foi aliviada de alguma forma. O que fez você passar, né, você ter o alívio, foi o remédio. Então, o comportamento daquela pessoa comigo, ou seja, o fato dela ter me chamado para conversar e ter me dado o par de alianças declarado para mim, aquilo ali é um remédio. Ou seja, outra coisa que pode ser um remédio, uma massagem. Eu estou estressado, simplesmente ganhei na Mega Sena da virada e vou ter uma massagista particular, uma massoterapeuta, eu ligo para ela, olha, venha fazer uma massagem aqui em mim. Simplesmente ela vem fazer a massagem. Essa massagem que ela faz me deixa relaxado, diminui o meu estresse. Esse é um tipo de remédio, mas não é um medicamento. Então, o chá, que vocês deram um exemplo, o chá que você faz no fogão da sua casa, né? Às vezes você colhe no quintal da sua casa, né? Você tem uma hortazinha, você colhe lá a folhinha e pega a folha e faz o chá na hora e toma o chá. Aquilo dali serve como remédio, muitas vezes, mas não é um medicamento. Porque para ser medicamento tem que ser regulamentado. E a gente viu, olha só, a burocracia para regulamentação emergencial das duas vacinas, da vacina do Butantan e da vacina AstraZeneca, que é a da Fiocruz. Olhem a burocracia que foi para a Anvisa autorizar. Não são aprovadas, tá? Aprovação e autorização emergencial são duas coisas diferentes. Olhem a burocracia que foi. Então, é lógico que um chá não precisa dessa frescura toda para você tomar um chá como um remédio. O medicamento precisa. O medicamento precisa passar por fases de estudo, fases pré-clínicas, fases clínicas 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Essas vacinas que foram autorizadas agora saíram da fase 3 e estão na fase 4. A fase 4 é a fase pós-autorização. Elas estão sendo estudadas agora na população em geral, para ver qual que vai ser o efeito dela. A gente não sabe, inclusive, nem qual vai ser a duração. Eu, particularmente, venho estudando muito a Covid-19 desde quando eu tive Covid-19 em abril do ano passado.
porque eu foi assim, a minha Covid-19 foi uma Covid-19 leve, mas o que o vírus fez com o meu organismo foi assim, algo estarrecedor. Eu simplesmente, depois que eu tive Covid, a minha imunidade ela foi quase para zero. E eu tive pneumonia bacteriana. Depois dessa pneumonia, eu tive simplesmente o que a gente chama de aplasia medular e suspeita de leucemia promielocítica aguda, para vocês terem ideia. E simplesmente exatamente, o vírus fez isso comigo. E como é que se diz? Eu fiquei traumatizado. Para vocês terem ideia, eu vim para cá, para Paraíba, estou aqui desde julho do ano passado, que foi quando eu recebi, como é que se diz? Quando eu fui internado aí no Rio de Janeiro, no Rio Capital, na Tijuca, eu fui internado com pneumonia bacteriana, porque eu já tinha tido a Covid, eu estava imune, entre aspas, porque eu tinha anticorpos, né? Tinha acabado de ter a Covid, e aí eu fui internado com pneumonia bacteriana. E eu estava na iminência de ser entubado, porque eu estava com quase 60% do meu pulmão esquerdo comprometido e 40% do meu pulmão direito comprometido. E eu não conseguia respirar. Eu estava respirando com máscara de oxigênio. E eles iam me entubar. Eles não me entubaram porque eu pedi para não ser entubado e eu pedi para eles esperassem uma noite, que eu estava acordado. Uma noite que, se eu não aguentasse, eles me entubassem no outro dia de manhã. E eu não sei, parece que foi um milagre, que no outro dia de manhã eu consegui, eu amanheci um pouco melhor. Lógico que com todos os medicamentos que eu fiz uso antes, né, à noite, lógico, isso ajudou. Broncodilatador, um montão de coisa que eu tomei. E aí, simplesmente, quando a médica que estava me avaliando, né, me acompanhando, chegou no meu quarto com o resultado dos meus exames, do meu hemograma, ela falou, que perguntou como é que eu estava, minha respiração, mediu minha saturação de oxigênio. Ela disse, vá para casa agora. Aí eu falei, por quê? Ela disse, você está com leucemia. E eu estava sozinho. Eu disse, como assim? Você está com leucemia e você está com a imunidade zero. Sua medula não está conseguindo produzir leucócitos. E você precisa ser tratado. Cadê sua família? Você tem família? Porque eu moro sozinho no Rio. E aí eu fiquei maluco. Enfim, acabou que eu venho estudando muito a Covid-19 desde quando eu tive, desde isso. Cheguei aqui em João Pessoa, depois disso, na mesma hora quando eu cheguei em casa, comprei minha passagem e vim para cá. Cheguei aqui, fiz vários exames, eu fui internado 11 vezes. Com o passar do tempo, né, fazia um exame num laboratório, dava o diagnóstico de leucemia, em outro laboratório dava que eu não tinha nada. E aí ninguém descobriu o que é que eu tinha. Ninguém descobria, e com o passar do tempo, a alimentação, repouso, tarará, acabou que descartaram. Acabou que eu mandei uma amostra da minha medula para os Estados Unidos, e lá eles descobriram que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, foi o responsável por causar aplasia medular. Como é que se diz? Na minha medula óssea. E eu não tinha leucemia. Eu tive aplasia medular por conta do vírus. Foi o vírus quem fez isso comigo. E aí, onde é que eu estou querendo chegar, gente? Eu sei que eu sou muito chato, estou falando demais, mas eu prometo, se eu falar só mais um minuto. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse vírus, principalmente porque essas vacinas, elas foram autorizadas até o momento para uso emergencial, e a gente não sabe
quanto tempo essas vacinas vão induzir imunidade no organismo de quem recebeu, de quem foi vacinado. Principalmente pelo fato de que, geralmente, essas vacinas são feitas do vírus que causa a doença, só que é o vírus morto. Então, por exemplo, eu tive Covid e depois de 4 meses eu fiz o exame de sangue para ver se eu tinha anticorpos, zerou, não tenho mais anticorpos contra o vírus, desapareceu, sumiu, não sou mais imune, posso ser reinfectado. Quem me garante, se eu for vacinado, com o mesmo vírus que vai estar morto dentro daquela vacina, quem me garante que daqui a 4 meses esses anticorpos também não tenham sumido? Então, tem muita gente que está achando que a vacina é a solução para tudo, mas eu acho que a vacina é a solução para o agora. Na verdade, eu acho que nós temos que correr atrás de um tratamento para COVID. Paciente que está com COVID, tratar e impedir que ele evolua para a morte. Porque vacina contra o vírus, eu acho que vai ser complicado. Esse vírus é traiçoeiro. Gente, a nossa primeira aula, vamos finalizar aqui.